Eu não sou o câncer. Eu continuo sendo a Jussara. Eu nasci a Jussara, eu me transformei em várias Jussaras, porque a gente vai envelhecendo, né? Então a gente vai fazendo coisas na vida, vai construindo coisas e a gente muda. Graças a Deus a gente muda de opinião, a vida em movimento. E isso é o mais legal que eu gosto de falar, dessa minha vida em movimento, né? Que eu não fico vivendo o câncer 24 horas por dia, apesar dele estar comigo o tempo inteiro. Eu não tenho como me livrar dele, nem da minha história e nem dos transtornos que ele causa na minha vida. Aos 50 anos, quando me deu um plim na cabeça, uma amiga da minha filha, jovem, com idade para ser minha filha, falou assim, caramba, por que você não faz um canal no YouTube? Cara, mas eu não sei nem direito o que é, eu não tô consumindo esse tal de YouTube. Ela me sentando, ela me mostrou, né? Ela me mostrou algumas pessoas que já faziam, tinham um canal, ela me mostrou até uma pessoa mais velha, né? Porque eu falei, isso é coisa de gente muito jovem, né? E ela falou, não é. Ó, e não tinha muita gente. Bom, eu sei que a gente viabilizou o meu canal no YouTube, o Supervivente, em menos de um mês. Eu tava gravando. Eu tive um câncer de mama primário e nesses últimos 17 anos eu tive algumas metástases, né? Que é quando o câncer sai do órgão primário, onde ele se originou, para outros órgãos, né? Através da corrente sanguínea. Então, metástases pulmonares, ósseas, cerebrais e hepáticas, que é a que está mais crítica agora, são as metástases no fígado. Eu odeio ouvir que eu tiro de letra. Eu posso até tirar de letra, mas para tirar de letra é difícil também. E se eu não tirar de letra, então eu não presto para nada. Não valeu de nada a minha história se eu tiver um episódio que eu não tirei de letra, né? Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Gravamos esse episódio dentro do segundo Congresso Internacional da Sobresp, que debateu temas bem interessantes para a experiência do paciente. Hoje a gente vai ouvir a voz do paciente e a nossa convidada é a Jussara Del Moral. Ela é uma figura inspiradora com uma história que vai muito além do câncer, um vizinho incômodo que a acompanha há 17 anos. Traremos neste episódio questões como a qualidade de vida, resiliência e como o paciente pode ser o verdadeiro protagonista da sua jornada de cuidado. A Jussara nos ajuda a desafiar a percepção de que pacientes são definidos apenas por suas condições. Ouvir a Jussara é uma forma de humanizar ainda mais as discussões sobre o sistema de saúde com um olhar que integra o ponto de vista de quem realmente vive a experiência na pele. A gravação deste episódio aconteceu dentro do congresso e você vai perceber sons e ruídos ao fundo que são do evento acontecendo. Esperamos que goste do resultado final. E para você que quer conhecer mais sobre a Sobresp, bom, vamos lá. Siga a gente nas redes sociais, visite o nosso site e favorite a Experiência do Paciente, este podcast aqui, aonde quer que você ouça os seus podcasts. Agora vamos lá, de novo, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, eu tenho uma enquete que eu gostaria muito que você respondesse pra gente. Você acha que hoje em dia o paciente já é mais ouvido e envolvido nas decisões sobre o seu tratamento? E aí, bora começar? Ajusta bem os seus fones de ouvido e vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste episódio. Bom, e como já é tradicional, a gente começa sabendo um pouquinho mais sobre a nossa convidada de hoje. Normalmente, eu sou muito espirituosa, eu faço muita piada com a minha desgraça, né? Então, as pessoas gostam de me ouvir, porque eu sou engraçada, porque eu falo de um assunto sério, com seriedade,
porém com bom humor também, porque eu tô falando da minha vida, eu tô falando de uma experiência minha que realmente mudou a minha vida, que traçou um caminho totalmente diferente do que eu queria, do que eu achava que ia ser minha vida, né? A gente não espera ficar doente. A gente não... a gente sempre acha que essa desgraceira vai acontecer só na vida do outro, né? Exatamente. Quando você vê, você tá vivendo uma coisa totalmente inusitada. Então, eu já vivo isso há muito tempo, né? Do meu primeiro diagnóstico até agora, 17 anos, né? Então, é uma história legal de ser contada, apesar de dramática, né? Ter câncer é um estigma ainda, né? Existe um tabu ainda para se falar de câncer, né? Ainda tem gente que não fala a palavra câncer, né? Como antigamente. Hoje em dia a gente já fala muito mais sobre isso, a gente tem que falar sobre câncer, né? Mas ainda é um assunto estigmatizado. Então você vê uma mulher, como é que eu vou falar, que envelheceu tendo câncer, né? Sim. Porque eu descobri o câncer aos 42 anos, eu tô com 60. Então é uma inspiração, né? Então as pessoas, eu sinto que as pessoas ficam muito inspiradas ao me verem, ao me ouvirem, ao saber da minha história. E ainda eu carrego essa coisa alegre, festiva, engraçada, né? Que hoje eu não mostrei muito aqui, mas eu tenho isso muito, muito forte, né? Então eu acredito que as pessoas falem de mim com admiração, assim, com gosto, né? Devem falar mal também de vez em quando, né? Porque graças a Deus eu sou a pessoa mais normal do mundo, né? As pessoas às vezes endeusam muito quem tem uma doença grave, né? Vira um herói. E não é. A gente é igual a todo mundo, né? É nesse lugar que eu quero estar, né? Não, adoro quando me usam como referência de inspiração, de alegria, de uma paciente que escolheu um lugar muito legal de viver com câncer. Que esse foi o lugar que eu escolhi para viver. Um lugar legal mesmo tendo câncer. Eu não sou o câncer. Eu continuo sendo a Jussara. Eu nasci a Jussara, eu me transformei em várias Jussaras, porque a gente vai envelhecendo, né? Então a gente vai fazendo coisas na vida, vai construindo coisas e a gente muda. Graças a Deus a gente muda de opinião, a vida em movimento. E isso é o mais legal que eu gosto de falar, dessa minha vida em movimento, né? Que eu não fico vivendo o câncer 24 horas por dia, apesar dele estar comigo o tempo inteiro. Eu não tenho como me livrar dele, nem da minha história e nem dos transtornos que ele causa na minha vida. Exatamente. Mas eu também falo das coisas boas que aconteceram nesses 17 anos. Olha que oportunidade incrível que eu tive de ter câncer e conseguir estar viva depois de 17 anos. Sim. Imagine quanta história eu construí, quantas coisas aconteceram. Eu vi meus filhos crescerem, se formarem. Eu tenho um neto, que era o meu maior sonho da vida agora mais adulta, né? Era ter um neto. Né? Eu consegui construir tanta coisa, né? Eu consegui... Então, assim, eu acho que essa mensagem de que a gente tem uma doença grave, mas pode continuar vivendo, é a minha maior mensagem. É o meu mote, né? Eu não quero romantizar, é difícil ter câncer. Por todos os motivos que a gente também está abordando aqui no Congresso, né? De acesso, dificuldade, mesmo eu estando num lugar mais de privilégio, de ter um plano de saúde e tal, é difícil ter câncer. É muito difícil. A gente não tem tempo para repousar. Não, né? A gente não tem tempo para ficar de boa, né? Até tô doente, peraí, deixa eu fazer meu tratamento e descansar. Não, a gente não descansa.
a gente não dá tempo de descansar, né? Então é muito difícil, então eu não romantizo, mas eu mostro com a minha vida que é possível viver bem com câncer. Eu tive um câncer de mama primário e nesses últimos 17 anos eu tive algumas metástases, né? Que é quando o câncer sai do órgão primário, onde ele se originou, para outros órgãos, né? Através da corrente sanguínea. Então, metástases pulmonares, ósseas, cerebrais e hepáticas, que é a que está mais crítica agora, são as metástases no fígado. Então, lá atrás, quando eu fiquei doente, em 2007, alguém que tinha metástase cerebral, por exemplo, não vivia muito mais que 6 meses. Eu tenho metástase cerebral desde 2019. Então, olha quanta história legal para contar para quem está chegando agora e acha que vai morrer. Ah, pode morrer? Pode. Pode. Todo mundo quando acorda, pode morrer, né? Porque pode acontecer 1000 coisas naquele dia. Mas só que notícia boa que eu tenho para contar, dá para viver bastante também. Isso é muita coisa legal. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem em relação ao tratamento, mesmo assim, eu tenho essa história para contar. Não sou só eu conheço mais várias meninas, eu chamo meninas, né? Vários pacientes com câncer de mama, por exemplo, que é o público que eu mais conheço, que está viva há mais de 10 anos. E isso realmente é uma super notícia para se dar para quem está ouvindo hoje esse podcast e descobriu o câncer ontem, sabe? Sim. Falo, caraca, deixa eu ver quem é essa pessoa, né? E aí, quando me encontrar, vai encontrar mais um monte do meu clã que também tem uma história, não igual, mas parecida, né? Então, isso é muito animador, né? Isso é muito animador. Eu falo isso porque quando eu descobri o câncer em 2007, eu não encontrei ninguém assim para conversar, para saber da história. E hoje eu e mais muitas outras pessoas, né, são esse colo, essa esperança para quem está chegando. Porque assim, muita gente legal falando de suas experiências e ajudando muita gente e sendo diferença na vida das outras, né, que é o que eu ouço todo dia. Você mudou minha vida. Legal. Você me ajudou a enxergar o câncer de uma maneira diferente. Você me anima, só de eu olhar pra você. Até quando você reclama, você me anima. Sim. Olha que elogio mais delicioso. Né? A pessoa fala assim, mesmo... Porque às vezes eu reclamo também. Você tem que trazer vida real. Sim. Você não pode trazer só o oba-oba, né? Sim. O oba-oba também trago. Mas eu também mostro vida real. E aí é muito legal que as pessoas vêm, comentam e falam assim, poxa, você me animou até lamentando, porque eu falo com graça, porque é vida real, entendeu? Eu tô lamentando aqui, mas quem não lamenta? Quem não, exatamente. Quem não acorda com o ovo virado, né? Quase todo dia, né? Então, eu falo pra caramba, né? Aliás, você é de comunicação, né? Você é de comunicação. E as pessoas do podcast, os ouvintes nossos sabem, eu sou de comunicação também. Acho que a gente já teve 2 ou 3 episódios, outros episódios com pessoas da comunicação. E é isso, o que a gente está fazendo aqui no podcast de saúde, discutindo sobre paciente e tal. Então, assim, acho que é um grande desafio todo dia, né? Então, vamos falar o máximo que a gente puder, porque eu acho que as pessoas estão aí para ouvir a gente e tal. E eu queria até começar com uma primeira questão, que é o seguinte: a gente estava falando até agora sobre as pessoas, que podem te ouvir para ter algum tipo de inspiração, alguma coisa nesse sentido, um pouco por causa da questão da doença, ou da questão da saúde, ou da questão de como que você encara as coisas todas. E eu queria puxar um outro público para cá, para a gente pudesse conversar sobre. Como é que você acredita que a inclusão da voz ativa do paciente
pode mudar a maneira como gestores e profissionais da saúde estruturam seus serviços e também políticas. Como é que você acha, dentro de tudo isso que você está vivendo? Eu acho que a gente é uma geração, né, de mudança muito grande. A gente é uma geração de sobreviventes e superviventes. Conforme eu falei na minha apresentação agora, no congresso, de pessoas com voz ativa e ação, né? Então a gente, faz e acontece, né? E eu acho que os médicos passaram a enxergar a gente de uma maneira diferente, né? Então, quando eu comecei meu tratamento, eu era uma paciente... Eu nunca tinha sido uma paciente, né? Eu nunca tinha ficado doente com uma doença grave. Sim. Então, eu aprendi, né? Foi uma construção ser paciente. Porque, assim, a gente não nasce sabendo ser paciente, não, né? Porque, assim, a gente é paciente, vai ser paciente, ou conhece alguém que é paciente. A gente não nasce sabendo nada. Nada, exatamente. Então, a gente não tem dúvida. Vê criança. Criança, ela vive. Quando ela começa a crescer, ela começa a perguntar. Sim. E aí você vai respondendo conforme ela fica satisfeita como nascem os bebês? Porque mamãe e papai namoraram. Daqui a pouco, lá pra frente, ela vai perguntar, mas como é que vocês namoram? Não, mas o papai colocou sementinha na mamãe, entendeu? Depois ele vai querer, como é que coloca a sementinha? Aí a coisa começa a complicar, entendeu? Sim. É a mesma coisa o paciente. Eu não tinha dúvida nenhuma. Nada. Eu não sabia nem por onde começar a pensar, estou com câncer. Eu só pensava em coisas mais visíveis, tipo assim, vou ficar careca. Quimioterapia é aquela coisa que a gente vomita pra cacete. Era isso que eu pensava. Né? Depois eu comecei a ver, isso são algumas causas do tratamento, vomitar, perder o cabelo. Mas o que eu tenho realmente? Né? Eu queria saber o que eu tinha. E essa curiosidade foi suscitando as minhas dúvidas. E aí foi me fazendo ficar uma paciente que pergunta. Até pouco tempo atrás, eu digo coisa de, sei lá, de 20, 30 anos, eu não tenho essa estatística, mas eu acredito, os pacientes tinham medo de falar com o médico. Você não olha na cara... Eu tinha vergonha, não era medo, mas eu tinha vergonha. Porque o médico é muito autoridade, né? E os médicos se colocavam, eu vou colocar isso no passado, como o suprassumo. Não, o médico, ele também não sabe tudo, ele também tem suas particularidades, ele também acorda de ovo virado, ele não está no melhor dia aquele dia. Mas eu sentia uma arrogância, né? E aí eu descobri nesse aprendizado de ser paciente que eu sou o centro do cuidado. O centro do cuidado é o paciente. Em qualquer lugar relacionado ao tratamento dele. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é a estrela do show. Né? Ele é a pessoa onde a gente profissionais estudaram e tem até um ideal de salvar a nossa vida, porque a gente é muito importante. Entendeu? E aí eu fui descobrindo isso. E essa minha geração de pacientes descobriu isso. E o que aconteceu? Tem médicos que odeiam a gente. Mas hoje em dia, os médicos gostam de ter esse paciente ativo, responsável também pelo tratamento. Pelos resultados e tudo mais. Exatamente. Quanto mais conhecimento ele tem do que ele tem, a gente não precisa virar expert em câncer. Eu sou expert no meu câncer. Né? Expert como paciente. Eu não quero ser melhor que o médico, porque eu não sou. Eu não estudei, eu não sei. E em algum momento
da minha vida, eu imaginava que eu ia uma hora querer parar de entender tanto. Eu tô chegando nessa parte, explico. Tá. Tenho uma doença muito grave, né? Num estágio muito avançado. Estou muito bem, mesmo estando em tratamento. Tenho noção de que eu tenho ainda várias coisas que eu posso me beneficiar de tratamento. Graças a Deus a ciência avança muito. Todo dia, toda hora. Pena que demora a chegar, mas chega. Eu ter ficado doente todo esse tempo, nossa, me propiciou usar muito protocolo de tratamento que as minhas amigas que morreram não tiveram essa oportunidade. Só que aí entra várias coisas, né? Não dá para manipular, né? Eu respondo ao protocolo X, mas você talvez não. Então você vai morrer antes se você esgotar o que você tem de tratamento disponível, ou se seu corpo ficar tão intoxicado que aí o médico tem que escolher. Você vai morrer de intoxicação ou você vai morrer mais saudavelmente, se é que existe morrer saudável, tá. né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, eu cheguei num momento de saber da gravidade da minha saúde, em que página eu tô dessa história, e talvez agora eu não quero ficar na mão do médico, eu quero continuar entendendo tudo que está acontecendo comigo, mas talvez eu procure saber um pouco menos tecnicamente, já que eu não sou médico, não preciso saber tudo tão tecnicamente, porque me causa um sofrimento emocional grande, porque eu acho que eu já sei o suficiente, como vai ser daqui até o dia da minha morte. Que pode ser daqui um mês, como daqui 10 anos, eu não sei. Mas eu já sei que é uma caminhada difícil. Né? Então, isso emocionalmente não é fácil. Eu sou a supervivente, a alegrona, a carnavalesca, a realista, a que faz piada com a própria desgraça, mas eu sou gente. Sim. E aí pensa uma coisa, você tá me falando de chegar num ponto, de repente, de não querer, assim, olha, já sei o suficiente. Mas por outro lado, você consegue passar para as outras pessoas uma série de coisas nesse aprendizado seu. Você pensa também em parar de passar informação? É isso? Como é que... Não, tem porque aí entra uma coisa de realização de sonho. Eu sou formada em comunicação, mas eu era funcionária pública. Sim. Eu fazia um trabalho quadradinho, você imagina como eu sofria, né? Legislação, não tem a nossa cara. Não. não. É muito chato. É muito chato. E era muito difícil para mim entender uma lei. Sim. Sabe? E eu trabalhava numa repartição pública. Eu era funcionária federal, então eu representava o governo. Eu trabalhava no INSS, né? Minha chefe falava que eu não fazia um atendimento. Eu fazia uma performance. Me conta disso. E eu era uma performática mesmo no meu guichê do INSS. As pessoas gostavam muito de ser atendidas por mim. Legal. Porque a pessoa chegava tensa e saía relaxada. Às vezes com o seu problema resolvido, às vezes não, normalmente não. Mas com uma esperança de que tinha um olhar. Eu era essa pessoa que dava o olhar. Sim. Né? Que é o que eu busco como paciente, como mãe, como filha, como irmã, né? Eu busco o olhar dessas pessoas, principalmente que estão mais ligadas a mim, que é um olhar que às vezes eu não tenho. Porque a força, às vezes, faz com que as pessoas convenientemente achem que você não sofre. Mas o forte também sofre, o alegre também chora. Entendeu?
Então, mas voltando ao que eu estava te respondendo, porque eu dou umas fugidas do papo, porque eu sou toda filosófica, mas o sonho, eu vou parar de fazer isso, de falar isso, porque eu tô um pouco mais incomodada com a minha trajetória daqui até o dia da minha morte. Não vou parar. Porque como eu era essa funcionária pública que trabalhava quadradinho, eu tinha o sonho de trabalhar com comunicação. Mas eu cheguei até os 50 sem realizar esse sonho. A não ser essa comunicação que eu fazia lá no meu guichê, minha performance. Entendi. Mas eu queria alguma coisa assim, microfones. Minha vida é microfone. É câmera, entendeu? É disso que eu gosto. É de criatividade, de pensar, de conversar, de falar, né, de provocar. Era isso que eu queria fazer na minha vida. Se bem que eu fiz muito isso no INSS. Sim. Mas não tinha um microfone, não tinha câmera, você entendeu? Sim. Era naquele momento. Então, aos 50 anos, quando me deu um plim na cabeça, uma amiga da minha filha, jovem, com idade para ser minha filha, falou assim, caramba, por que você não faz um canal no YouTube? Cara, mas eu não sei nem direito o que é, eu não tô consumindo esse tal de YouTube. Ela me sentamos, ela me mostrou, né? Ela me mostrou algumas pessoas que já faziam, tinham um canal, ela me mostrou até uma pessoa mais velha, né? Porque eu falei, isso é coisa de gente muito jovem, né? E ela falou, não é. Ó, e não tinha muita gente. Bom, eu sei que a gente viabilizou o meu canal no YouTube, o Supervivente, em menos de um mês. Eu tava gravando. Sem nunca ter feito isso. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha me formado há 500 anos atrás. Eu nunca trabalhei, né? Então, assim, a minha formação de comunicação não me ajudou. Entendi. Eu queria muito trabalhar na área que eu tinha estudado, né? Aí o canal, aí as pessoas falam, ai, que legal, você fez um canal para ajudar pessoas com câncer. Tá louco? Não, eu não sou essa santa incrível que queria ajudar as pessoas. Não. Eu fiz o canal para me satisfazer. Tipo assim, eu tô com câncer. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Logo eu descobri metástases, né? Depois ia fazer 2 anos que eu tava em remissão, né? Aí eu falei, eu tenho que fazer coisas que me agradam. Eu tenho que finalmente realizar os meus sonhos, porque a gente tem essa tendência, né? Não, só vou fazer tal coisa quando, por exemplo, eu só vou fazer um muro da minha casa quando eu não gastar mais com outra coisa, né? Só vou viajar quando as crianças crescerem, porque agora não dá. Aí eu descobri que a gente não tem que deixar de fazer nada para fazer outra coisa. Porque às vezes não dá tempo, você morre antes. Então, assim, eu fui andar de avião a primeira vez, e eu sou uma viajante, assim, adoro, mas eu tinha quase 40 anos. Porque eu adiava o sonho de viajar para algum lugar que tivesse que ser de avião, por causa de grana, por causa de várias coisas que a gente vai pondo no caminho, que a gente, na verdade, a gente se boicota muito, né? Sim. Em nome de outra coisa, de outra pessoa, do sonho de alguém, não do nosso. Então, depois que eu tive câncer, eu falei, eu vou fazer tudo que eu quero. Porque se eu morrer amanhã, eu morri um pouquinho mais feliz e realizada. Sim. Tanto é que de lá pra cá, nesses 17 anos, eu conheço 24 países. Nossa. Eu já botei meu pezinho em 24 países diferentes. Isso pra mim é um orgulho tão grande assim, porque, eu não viajava. Óbvio, a gente tem fases da vida, né? Quando você tem filho pequeno, dinheiro, isso conta. Mas agora eu penso assim, não dá para ir para Istambul, eu vou até o Guarujá. Claro. E vou fazer a viagem mais deliciosa do mundo. Mas eu queria estar em Istambul, mas tudo bem. Eu vou curtir o final de semana no Guarujá, porque é o que temos para hoje, é o que dá. Mesmo em relação à minha doença. Esse ano, eu viajei só no começo do ano, fui conhecer meu netinho que nasceu nos Estados Unidos, e eu não viajei mais. Mentira, fui semana retrasada para Gramado,
num evento e aproveitei para ficar mais 2 dias para conhecer Gramado. Legal. Mas olha que diferença para quem ia para a Europa todo ano. Sim. Sou rica? Não sou rica. Como eu não era também antes. Mas eu aprendi a planejar para poder realizar os meus sonhos. Mas voltando, o meu canal, eu comecei a fazer esse canal de comunicação no YouTube para me satisfazer. E aí deu certo. Sabe unir o útil ao agradável, né? Então eu realizei meu sonho de fazer esse trabalho. E aí eu não estou falando de dinheiro, né? Eu ainda não fiquei rica sendo youtuber. Mas me abriu, nem vou ficar, eu já sei, né? Porque eu tenho no YouTube eu tenho menos seguidor do que no Instagram, por exemplo. No Instagram eu tenho, sei lá, 22 mil e pouco. E no YouTube eu tenho 16 mil e pouco. Mas eu falo para um nicho de pessoas que realmente me trazem essa resposta de que eu ajudei a mudar a vida delas. Sim. No sentido de fazer elas refletirem, pensarem sobre o câncer, sobre suas próprias vidas, mesmo quem não tem câncer. Todo mundo chega que não tem câncer e fala assim, eu assisto você porque você me incentiva, porque você me ensina várias coisas. Minha intenção não é ensinar ninguém, tá? Minha intenção é que as pessoas vivam suas vidas com suas experiências num lugar bom. Escolham um lugar bom para estar na vida, né? E aí sim, aí eu juntei realização pessoal, profissional e propósito. Legal. Mas eu descobri o propósito depois, né? Não tem essa coisa, eu fiz um canal no YouTube para ajudar pessoas, porque eu sou incrível, não. Fiz um canal no YouTube porque eu queria muito falar no microfone, falar na câmera. Escolhi este assunto. Sim. E deu muito certo, porque aí eu descobri o meu propósito. Que é? Ajudar pessoas, né? Levar a minha história para que as pessoas reflitam sobre suas próprias vidas. Quem tem câncer possa me ter como inspiração. De paciente, de como o jeito que você escolhe viver com câncer pode mudar a tua vida com ele, né? Eu acho que meu maior propósito é esse. E para quem não tem câncer, sei lá, que as pessoas reflitam que às vezes elas não têm problema, né? Que elas têm só um. Que para mim é o câncer, para elas pode ser alguma outra coisa, né? Então, se eu morrer amanhã, espero que não, eu já deixei o meu legado, né? Para o mundo, eu falo, para os meus filhos, para os meus netos. Eu só tenho um, mas espero ter mais. Para quem me conheceu, para quem vai me conhecer, que eu sempre falo, né? Meus netos vão me conhecer. Legal. Mesmo que eu não estiver mais aqui, nem que eles nasçam depois da minha morte, eles vão me conhecer. E isso para mim é maravilhoso. E isso que você está falando, a gente poderia falar que um dos legados disso tudo que você está fazendo seria de levantar uma bandeira ou de tratar de um tema que seria o tema de humanização nos serviços de saúde, nos tratamentos de saúde, no ecossistema de saúde que a gente possa falar. Você acha que isso contribui? Sim. Não, então, eu mudo muito de assunto, né? Mas que eu tinha falado dessa geração que está fazendo o médico olhar pra gente, levantar o rosto na consulta e não ficar só ou no computador ou na caneta. Sim. Como se você não existisse. Comigo já aconteceu isso muitas vezes, né? Porque nesses 17 anos, você imagina em quantas especialidades eu já passei, eu já tive vários oncologistas, porque a gente acaba mudando. Então,
isso já mudou muito, né? Com essa voz que o paciente conquistou, né? Esse direito de falar, de ser olhado, a gente tem conseguido um tratamento melhor, né? Então, provavelmente, daqui para frente vai ser cada vez pior para alguns e melhor para nós, pacientes, né? Que a gente sabe falar, sabe exigir, sabe brigar quando é necessário. Assim, mas eu tô falando de uma parcela de pacientes, né? Exatamente. Porque ainda eu acredito que a maioria de nós, né, cidadãos que potencialmente podem ficar doentes, a gente ainda não sabe nem por onde começar. Exatamente. E eu queria ver com você uma outra coisa, que é o seguinte. Muitas vezes o foco em doença grave pode despersonalizar o paciente, despersonalizar a pessoa. Né? Despersonalizar a pessoa é um negócio meio... Né? Mas tudo bem, as pessoas entenderam. Né? O que pode ser feito por profissionais de saúde para equilibrar o cuidado técnico? Tipo, a gente falar menos da doença, entender mais a pessoa que está trazendo aquele quadro para o cenário. Porque isso é uma coisa que você tem feito. São 17 anos de uma caminhada... que eu acho que você vai construindo uma nova pessoa, se entendendo como pessoa, se entendendo como paciente desta enfermidade. E como é isso? Porque é você, não é o câncer. Aí você falou agora há pouco dentro da palestra que ele é um vizinho. Ele é meu vizinho. Você convive... chato pra caramba. Como é que é isso? É o que eu falei, né? Antes, e eu vivi isso. Tá? Porque 17 anos não são 17 dias, 17 semanas. 17 anos é muito tempo. É muito tempo. Então, eu vivi de tudo relacionado a relacionamento médico-paciente, com a instituição de saúde, o meu plano de saúde, até com o SUS eu tive experiência também. Então, assim, mudou muito. Sim. Porque o que eles cuidavam, os profissionais de saúde, cuidavam da doença. Agora, nós, pacientes, estamos exigindo que eles cuidem da gente, num todo. Porque eu não sou a doença que eu tenho. Que isso é o que a gente está trazendo com muita força, né? Eu sou a Jussara, né? A mãe lá do Caio, da Isabela, a pessoa que atendia no INSS, que depois virou comunicadora, né? Eu tenho uma história, a minha história é importante. E eu acho que os médicos agora, os que não gostam disso, os mais antigos, né? Estão aprendendo que eles vão ter que olhar pra gente, porque a gente manda eles levantarem a cabeça para olhar pra gente, né? Então, e os médicos mais modernos, mais jovens, estão já aprendendo que a gente, paciente, pode ajudar muito eles, profissionais, a conseguir o que a gente quer, que é viver bem com uma doença crônica, que é se curar também de doenças, quer viver bem durante um tratamento, com qualidade de vida, é o que a gente quer. Cuidado paliativo. Eu, por exemplo, eu sou muito convidada para falar em ligas de cuidado paliativo. Que são estudantes de medicina, né, que se interessam por isso e querem ouvir um paciente falando do seu tratamento, do que é importante para ele. Olha que coisa incrível, futuros médicos quererem ouvir um paciente, o que eu posso fazer como médico para que esse paciente sofra menos. Sim. Né? Isso é incrível, incrível. E falar sobre isso é mais incrível ainda, né? Com certeza. Então,
é muito importante que esteja acontecendo esse interesse. Sim. Porque até então, alguns médicos, se você falar que você quer cuidado paliativo, que o cuidado paliativo é um direito do paciente, desde que ele descobre uma doença grave e ameaçadora da vida, mesmo até que ele se cure, mas enquanto ele está com a doença e se tratando, ele está com uma doença ameaçadora da vida, ele está em sofrimento em vários âmbitos, não só físico, mas social, espiritual, emocional, enfim. E isso tudo é olhado. Então, olhar para o paciente de uma forma mais abrangente, olhar para o paciente, não olhar para o paciente câncer. Sim. Né? Porque a gente não é um joelho, a gente não é uma orelha, a gente é um corpo todo, né? Sim. Então, eu acho que isso tem mudado muito e está numa ascendência, né? Eu acho que lá para frente ainda tem muito que melhorar. A gente não vai ter que falar, eu espero pelo menos, né? Tanto em humanização para humanos. A gente já é humano, né? Exatamente. A gente tinha que aprender a falar, se qualificar, colocar no hospital lá que a missão da Naná é a humanização. Gente, a gente é tudo básico, humano, né? É básico. Mas eu sei que isso precisa ser falado, né? Mas eu acho sim, a gente fala muito mal de várias coisas, né? Dificuldade de tratamento, de acesso, de conseguir uma biópsia, de começar um tratamento, né? Mas essa parte também da saúde integral é importante, né? Claro que a prioridade é que a gente consiga começar um tratamento. Sim, né? sim. Ter a primeira consulta para descobrir o que você tem. Sim. Porque a gente sabe a dificuldade para tudo isso. Eu não vivi isso na pele, porque eu tenho um plano de saúde, mas eu convivo com as pessoas que pioram o seu quadro de saúde muito, porque demora muito até para descobrir o que tem, né? Então, eu sei que a gente tem que falar de um monte de coisa, mas falar também dessa relação médico-paciente, médico-instituição, instituições de saúde e tal, é importante, porque quanto mais a gente souber, mais a gente certeza que a gente vai ter mais tempo de vida quando a gente souber o primeiro caminhozinho, porque a gente não sabe, é aquilo que eu falei agora há pouco, a gente não sabe nem por onde começar. A gente não sabe por onde começar. Eu sei porque todos os dias na minha rede social, no meu canal no YouTube, eu vou ter alguma pergunta. O que eu faço? Eu tenho essa pergunta com duas entonações, né? Com a entonação mais emocional. Ai, o que eu faço? Tô com câncer. Mas assim, tô com câncer, eu não sei nem para onde eu vou. Onde que eu vou? Qual é o médico que eu procuro? Qual é o primeiro passo? Eu sei que eu tô com câncer porque eu passei em tal lugar, eu fiz um exame, mas vai demorar não sei quantos milhões de meses para eu conseguir fazer uma biópsia ou uma primeira consulta depois dessa que eu tive a suspeita, né? E aí eu consigo falar para ele tanto uma resposta mais emocional, com a minha vivência de como é descobrir isso, dando colo para a pessoa, falando, não, eu te entendo, não é fácil mesmo, e não ficar dando lição. Não, você tem que, né? Você tira de letra. Eu odeio ouvir que eu tiro de letra. Eu posso até tirar de letra, mas para tirar de letra é difícil também. E se eu não tirar de letra, então eu não presto para nada. Não valeu de nada a minha história se eu tiver um episódio que eu não tirei de letra. Né? Então eu consigo dar esse colo emocional, mas eu consigo falar, olha, você está com dificuldade tal, tem a instituição X, liga lá, que eles podem te dar uma orientação melhor. Em tal lugar você tem uma assistência jurídica.
gratuita. Né? Em tal lugar, você vai ter... Então, eu tenho já esse conhecimento. Eu sou voluntária de uma ONG, por exemplo. Então, a ONG que eu sou voluntária, o Oncoguia, a gente tem um serviço de 0800 que funciona muito bem, né? E que a gente dá orientação para paciente. A gente, que eu falo, não sou eu que dou a orientação, tá? Tem as meninas lá especializadas. E é um atendimento muito íntimo, assim, não é? Você fala em 0800, né? Você pensa que uma máquina vai atender. Né? Não. Tem ali as meninas, são, sei lá, 5 meninas. Quando elas não sabem te responder, elas anotam o seu telefone e falam assim: eu vou te ligar até tal data, porque eu vou entender melhor isso. Então, essa ONG, ela não resolve para você, mas ela te dá o caminho das pedras. Para a gente, paciente, isso é tão valioso, tão valioso, porque a gente realmente não sabe por onde começar, né? Então, hoje em dia, a gente também tem o Oncoguia, né, que é onde eu sou voluntária, mas tem muitas ONGs para fazer isso, né? Então, mas a gente desconhece, a gente não sabe que existe gente para ajudar a gente. E hoje em dia tem muita gente para ajudar a gente. Sim. Né? Porque é o que eu falo, nem todo paciente precisa fazer o que eu faço, né? Ser ativista na causa, fazer vídeo no YouTube, porque tem gente que fica doente e sente a obrigação de levar isso para frente de uma maneira assim como eu faço. Não precisa, se não é a tua praia, tá tudo bem, porque você pode fazer isso na cadeira lá do serviço de saúde que você usa. Sim. Quem está sentado do teu lado às vezes precisa só de um nortezinho. Minuto, né? 1 minuto de conversa. Todo mundo é capaz de fazer isso. Você não precisa ser famoso. Não. Né? Nem precisa ter 1 milhão de seguidores para fazer isso, né? Basta ser humano. Exato. Basta ser humano. Então, eu acho que a gente vem crescendo nisso aí, que está fazendo o paciente ser muito respeitado pelo médico. Então, eu acho que hoje em dia o que eu sinto por mim, eu sou muito respeitada. O meu médico dá muito crédito para mim, porque ele sabe que eu sou muito atuante em prol da minha saúde. Ele sabe o tanto que eu valorizo e quero continuar viva com qualidade. Que a gente falou de valor hoje, né? O tema era valor. Né? Então, quando a Luciana me procurou para falar sobre isso, que ela fez uma reuniãozinha comigo, que caminho que ela queria que eu seguisse na minha fala, né? Que ela falou de valor, eu falei, poxa, o meu valor maior é o tempo. O tempo é o que mais vale para mim, né? Desde que eu descobri várias coisas depois do câncer, né? Que você vai construindo, né? Também quem sou eu, né? Como pessoa, como paciente, como tudo, porque a gente se constrói muito durante a vida, a gente vai mudando de etapa, de idade, de amadurecimento, e como paciente também. Você vai aprendendo muito, quanto mais, 1 ano a mais você aprendeu, exatamente. Sabe? Você aprendeu a ser paciente, a se comportar como tal, a ir atrás do que você precisa. E sempre quando a gente vai atrás do que a gente precisa, como paciente, mesmo não tendo 30 mil seguidores, você ajudou alguém. Abriu a porta para alguém. Certeza. Mesmo até que você abriu a porta para alguém. Porque aquela entidade que te negou alguma coisa ou que te colocou em empecilho vai ter tanto trabalho com você ali que ele vai pensar, não, isso não pode se repetir. E aí quando se repete, alguma virgulinha já tinha sido mudada, mas tem mais 3 para mudar. Eu acredito muito nisso. Que sim, a gente é demorado, é trabalho de formiguinha, é difícil, muita gente morre e não consegue o que precisa, mas que a gente
A gente, nós, cidadãos, né, estamos fazendo um trabalho legal. Por conta da informação que a gente tem. Né? Tem que tomar cuidado com fake news. Sim. Nesse mundo da saúde, no mundo de todos os assuntos, né? É muito prevalente a fake news. Então isso também é um assunto seríssimo. Quando a gente fala de saúde, também é um assunto sério. A gente viu isso na pandemia, o quanto que a fake news prejudicou, o quanto a gente deixou de se vacinar. Exatamente. Né? Aliás, um recado legal também para quem tem câncer. Quem tem câncer pode se vacinar, pode se utilizar de várias vacinas. Sim. Né? Então tem que procurar saber com o seu médico. Que é outra coisa que lá em 2007, quando eu fiquei doente, nunca me falaram de vacina. Nunca. Que era uma coisa da primeira consulta, assim, tipo, vamos ver o que você pode ainda tomar de vacina. Sim. Vamos ver o que a gente, né, para deixar você zeradinho. Organizar isso. Né? Então, vamos também mandar você pro dentista. Para quem tem câncer, isso é fundamental. Porque depois talvez você não possa mexer um dente. Então isso é complicado. Então assim, eu vi que muita coisa melhorou nessa comunicação de paciente com o serviço de saúde. Muita coisa tem que melhorar, muita coisa, muita coisa. Eu tenho um plano de saúde e eu sofro muito para conseguir coisas que eu preciso para o meu tratamento. Aí eu fico imaginando o povo que se utiliza do SUS, né? Como eu falei na palestra, a gente é um sistema único de saúde, mas que tem vários SUS dentro do Brasil. Sim. São Paulo, que é uma cidade enorme, então o SUS do meu bairro funciona muito bem naquele posto X, mas no teu, né? Então tem muito que melhorar, né? Eu sou uma pessoa sonhadora e tal, mas sou bem pé no chão. Mas esses 17 anos me deram condição também de ver que muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. Principalmente esse respeito que o paciente conquistou de ser olhado, de ser visto como ele deve ser visto, como uma pessoa inteira, não só como o órgão dele doente. Sim. Ou a doença que ele tem. Exatamente. Né? Então, não sei se eu respondi, né, a tua pergunta, mas sim, assim... Sim, Eu espero que a gente consiga abrir portas. Acho que é isso que a gente estava falando agora há pouco e que seja um trabalho de formiguinha mesmo, que esse podcast consiga ajudar as pessoas com pontos diferentes. A gente conversou sobre muita coisa e também sobre câncer, né? Então que isso ajude, que isso norteie, que as pessoas aproveitem. Tá aqui para isso. Sim, né? E o podcast tem esse poder, essa força. Assim. Exatamente. Eu adoro podcast, é muito legal. E aí, em nome da Sobresp, eu queria te agradecer imensamente por tudo que a gente conversou aqui, pela disponibilidade, pelo tempo, pela energia que você passa pra gente e que a gente consiga o objetivo maior, que é levar essa informação para as pessoas. Eu que agradeço, eu não estava esperando, né? Hoje eu estou num dia particularmente muito cansado, né? Que tem a ver com a minha saúde mesmo, né? Quimioterapia e tal. E eu adorei, você me convidou para fazer o que eu mais gosto de fazer, que é falar. Bacana. Então você alegrou meu dia. E eu chamo isso de cura. Ah, que bom. Porque as pessoas falam muito de cura, né? As pessoas querem cura. E às vezes a ausência de doença não significa cura. A cura é uma outra coisa. E chegamos ao fim deste episódio pra lá de real. Hoje a gente procurou explorar como a Jussara Del Moral, a supervivente, vive além da doença, destacando que falar do paciente não é falar apenas da sua condição clínica. A conversa com a Jussara aconteceu dentro do 2º Congresso Internacional da Sobresp, realizado em setembro em São Paulo.
E é bom lembrar, o podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Bom, compartilhe com as pessoas que você conhece, com os profissionais ou pacientes que precisam ouvir isso. E favorita esse podcast aonde quer que você ouça. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye, bye!